É uma movimentação de mercado que para mim é pífia do Bahia. Eu acho uma movimentação pífia, visto que o Bahia vai disputar a Libertadores, visto que o Bahia está pretendendo aumentar o seu patamar técnico na temporada. 16 milhões de reais em um Michel Araújo, que era um 12º jogador no São Paulo, jogava de lateral, de zagueiro, de volante, de meia, em tudo que é lugar. E a gente aguarda aí, se tiver que vir, às vezes, né, que ele surpreenda e tenha aqui a sua melhor versão, de repente, por indicação de Ceni, ele consiga render, e a gente espera, né? Ainda que para mim, repito, entra muito mais na cota de aposta e chama atenção. Eu não compraria, ainda mais com essa quantia, eu preferia, de repente, até um empréstimo com um passe fixado. Salve, salve, pessoal, beleza? Como vocês estão? Pessoal, vou trazer aqui para vocês algumas reações dos torcedores do Bahia. Parece que o Bahia quer contratar aí 3 jogadores do São Paulo, só que os torcedores não gostaram nem um pouco da ideia. Então, antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço aí para vocês se inscreverem no canal, deixa o like e compartilha. Após a confirmação da contratação de Eric Pulga, o Bahia não oficializou, obviamente, mas já surgiu a informação da confirmação da contratação do Bahia de Michel Araújo, praticamente de Rodrigo Nestor e também de Eric, volante do Atlético Paranaense. Bom, sobre esses 3 jogadores, a gente está envolvendo um montante aí de 58 milhões de reais. Esses 3 jogadores que eu acabei de falar. E com relação a valores, ok, não tem problema nenhum. Mas nesse vídeo de agora, com certeza, eu vou trazer também aqui alguns números, principalmente do Michel Araújo. Para mim não faz muito sentido, não sei para você se faz, mas para mim não faz muito sentido o Bahia estar fazendo essa movimentação de mercado. Porque se a gente parar para avaliar realmente, principalmente o Michel Araújo e o Nestor, o São Paulo está se desfazendo, está fazendo caixa com 2 jogadores encostados lá no São Paulo. Essa é a verdade, porque são 2 jogadores que não estão sendo utilizados. O São Paulo só com Michel Araújo vai arrecadar 16 milhões e com o Rodrigo Nestor mais 30 milhões, tá? Só aí já vão 46 milhões de reais para o cofre do São Paulo por jogadores que eles não estão utilizando. Era como se a gente, fazendo um comparativo aqui, é como se a gente pegasse, por exemplo, o Iago Felipe e vendesse Iago Felipe por 16 milhões de reais. Seria um negoção para o Bahia, né? A gente estaria falando de negoção. É mais ou menos o que os torcedores do São Paulo devem estar falando agora do Bahia. Fizemos um negoção com esse Michel Araújo. É uma movimentação de mercado que para mim é pífia do Bahia. Eu acho uma movimentação pífia, visto que o Bahia vai disputar a Libertadores, visto que o Bahia está pretendendo aumentar o seu patamar técnico na temporada. E, sinceramente, jogadores encostados em outro clube, chegando aqui, eu me lembro do tempo da associação. João Pedro colocou aqui, ó, informações. O Bahia apresentou propostas oficiais por 2 jogadores do São Paulo. Nestor, empréstimo com opção de compra, aproximadamente 30 milhões de reais. E Michel Araújo, em definitivo. Tá aqui esses 2 jogadores. E, principalmente, o Michel Araújo é uma contratação que realmente deixou bastante uma parte da torcida bem desconfiada, e eu vou colocar aqui mais informações sobre essa negociação para vocês, tá? O cara joga muito. Vender Casagrande, ele traz aqui, ó. Bahia acertou a compra de Michel Araújo junto a São Paulo. 2 milhões e meio de euros, cerca de 16 milhões de reais. Tempo de contrato será de 4 anos. Primeira pergunta que eu faço faz sentido para você essa movimentação? O Bahia está contratando um jogador que é banco de reserva no São Paulo, que não vem sendo aproveitado. Inclusive, teve um histórico de lesão em 2024, que eu vou detalhar mais daqui a pouquinho para vocês. Por 4 anos, um jogador que é banco de reservas lá, um jogador encostado, e o Bahia fez um contrato de 4 anos, 16 milhões de reais. Enquanto que Eric, que é um titular, jogou toda a temporada sem lesão, o Bahia vai pagar 12 milhões. Quer dizer, o São Paulo, nesse momento, deve estar sorrindo à toa, né? Fiz um negoção. O Rodrigo Nestor é um atleta que o Bahia está negociando para trazer por empréstimo de 1 ano, aonde o Bahia parece que vai pagar 10 milhões de reais por esse empréstimo e com a obrigação de compra ao final do contrato, ele batendo algumas metas e tal. A movimentação inteira vai custar 30 milhões de reais. Então, 30 milhões de Rodrigo Nestor, que tem 24 anos, e mais 16 milhões de Michel Araújo, que tem 28 anos. Por exemplo, o valor que o Bahia vai pagar em Rodrigo Nestor, que é um atleta que é banco de reservas lá no São Paulo,
Olha só isso aqui, ó. O Cruzeiro está interessado em Santi Rodrigues. Conforme a apuração de Thiago Fernandes e Christian Moraes, do território MLS, que diz respeito aos valores sobre o jogador uruguaio, ele teria um salário na casa dos 600 mil e estaria avaliado em 4 milhões de euros, que dá 29 milhões de reais na cotação atual. Ou seja, nesse momento, segundo a própria reportagem aqui, o Santi Rodrigues ele está saindo mais barato do que o Rodrigo Nestor. Santi Rodrigues está avaliado em mais ou menos 29 milhões e pouco, por causa do euro, e Rodrigo Nestor por 30 milhões. E aí eu pergunto para vocês, qual dos dois vocês trariam? Rodrigo Nestor ou Santi Rodrigues por esse valor? Eu, particularmente, eu trazia Santi Rodrigues, jogador titular, jogador que está saudável, que vem jogando e que vem nas últimas temporadas jogando muito bem, ótimos números, gols, assistências, participações em gols, inclusive ajuda para voltar também no desarme. Então, assim, não fez muito sentido para mim essas contratações. O Bahia está nitidamente preocupado em compor um elenco, montar um elenco que tenha mais alternativas, mais opções, e para esse intuito não tem economizado, né? 16 milhões de reais em um Michel Araújo, que era um 12º jogador no São Paulo, jogava de lateral, de zagueiro, de volante, de meia, em tudo que é lugar, mesmo que não tenha o nível técnico que eu idealizo para o meu time. Nestor, que também atua em algumas posições do meio campo, mas não vem com a perspectiva de ser titular, e agora mais um, Eric, volante, que tem força, e também deve vir por um valor próximo daquele valor que o Bahia contratou nessa temporada de 2024, Caio Alexandre e Jean Lucas. Tá claro, tá evidente que querem, antes de qualquer coisa, trazer opções para o plantel. Esses caras que eu citei, como eu falei, não elevam profundamente o patamar. Inclusive, situação envolvendo 2 atletas da equipe do São Paulo, gente. É uma situação realmente interessante. E vamos trazer aqui, inicialmente, ele, Michel Araújo, meio-campista. E tem aqui informação trazida por Vene Casagrande, pessoal. Tá aqui a informação de Vene Casagrande, cravando, inclusive, o acerto, é bom que se diga. Ele não tá nem trazendo aí, vejam vocês, negociação, a possibilidade, ele tá cravando o acerto. E tá aí aqui a postagem para eu ler para vocês, inclusive com os valores. O Bahia acertou a compra de Michel Araújo junto ao São Paulo, 2,5 milhões de euros, no caso, cerca de 16 milhões de reais. O tempo de contrato será de 4 anos. Tá aí, pessoal, chama atenção, de certo modo até surpreende. Algumas pessoas questionam, mas enfim, né? É um atleta uruguaio, mais um uruguaio, joga pelo lado esquerdo, a época do São Paulo foi inclusive indicação de Ceni gosta dele, tem contato com o São Paulo até dezembro de 2027. E aí, nesse contexto, ele acabou aí, pelo visto, sendo contratado pelo Bahia. Chama atenção, me surpreende, né, com toda sinceridade, esses valores, que é um valor alto, é um valor, quando a gente observar no mercado, dava para trazer até uma outra peça, forçando um pouco mais, e a gente aguarda aí, se tiver que vir, às vezes, né, que ele surpreenda, e tenha aqui a sua melhor versão, de repente, por indicação de Ceni, ele consiga render, e a gente espera, né, ainda que para mim, repito, entra muito mais na cota de aposta e chama atenção. Eu não compraria, ainda mais com essa quantia, eu preferia de repente até um empréstimo com um passe fixado. Sobre isso está aqui, inclusive, informação sobre o outro jogador, não é segredo, o Bahia já há algum tempo interessado, e está aí o jornalista João Pedro Sgarbi trazendo, gente, bora lá explicando certinho. Conforme antecipado por aqui, o São Paulo tem propostas e deve negociar Nestor e Michel Araújo com o Bahia. Isso aí foi antes de Vene Casagrande cravar o acerto com o Michel Araújo e o Bahia. A proposta para o Nestor, gente, está aí. O Nestor, empréstimo, mais aproximadamente 10 milhões pelo empréstimo. Além disso, o valor fixado é de quase 30 milhões, e dizem que vem por empréstimo com o valor de compra de 30 milhões, compra obrigatória se cumprir algumas metas. Então tá aí, gente, 10 milhões pelo empréstimo, eu também digo para vocês com toda sinceridade, me parece um valor alto pagar 10 milhões pelo empréstimo, eu não consigo imaginar um empréstimo nessa quantia, ainda mais se tratando de jogador, que pode ter sua qualidade, pode, mas tá voltando de lesão, enfim, né, vamos ver. Chega lá, vai jogar muito, de perto. Confia. Mas tá aí 2 fontes cravando 2 acertos pro Bahia, né, Michel Araújo em definitivo, jogador que viria aí com um contrato de 4 anos com o Bahia, com esse valor de 16 milhões de reais, e o jogador Rodrigo Nestor que viria por empréstimo e com passe fixado em 30 milhões de reais. Então foi isso, pessoal. Essas foram algumas reações do Bahia. Espero que tenha gostado. E se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho.